Boa tarde, pessoal. Então, como já fui apresentada, meu nome é Thaís, sou fisioterapeuta aqui no tribunal e trabalho especificamente com a parte de ergonomia, que é a adaptação do posto de trabalho ao trabalhador, não o trabalhador ao seu posto, né? E cuido bastante, vejo muitos casos também das lesões por esforços repetitivos ou as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, especificamente na função do intérprete de Libras, que utiliza as mãos como principal instrumento de trabalho e então precisa cuidar bem para não vir a sofrer dores ou precisar de algum tratamento mais específico. Bom, primeiro uma introdução, né? De acordo com o censo de 2010, 9,7 milhões de brasileiros com deficiência auditiva. Isso representa um pouco mais do que 5% da população. E desses, né, 2 milhões têm a deficiência auditiva severa, que é aqueles que apresentam grande dificuldade, ou os surdos, né? E uma das formas dessas pessoas se comunicarem, então, é através do intérprete de Libras. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca um quadro um pouco diferente desse do censo que a gente encontrou no Brasil. Ele fala em 28 milhões de brasileiros com alguma deficiência auditiva. Então, alguma divergência ali existe, né? De qualquer forma, são números extremamente representativos. Não dá pra gente fechar os olhos e fingir que não acontece. Primeiro, tem sido feitas algumas políticas de inclusão do deficiente auditivo na sociedade, né? Com a inserção em escolas, já desde o ensino médio, e inserção em empresas, sempre contando, na maioria das vezes, com o intérprete de Libras. E isso coloca, então, esse profissional, o intérprete de Libras, em um papel de destaque, né? Ele faz parte, de forma bastante efetiva, da inclusão das pessoas com deficiência, seja no ensino, ou até mesmo já no mercado de trabalho. Então, o profissional está envolvido com uma interação comunicativa, tanto social, cultural, profissional, em todas as esferas. E a ferramenta, então, da qual o intérprete usa a mão, né, é a linguagem de sinais. Isso acaba por sobrecarregar algumas estruturas do corpo, principalmente a ponta dos dedos, os dedos de maneira geral, a região da palma da mão e o dorso da mão, punho, antebraço, cotovelo e ombro. Então, precisa ser feito algum tipo de trabalho para preservar essas estruturas nos profissionais intérpretes. Então, agora falando das LER-DORTs, né? Então, lesão por esforço repetitivo ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho, representa um conjunto de doenças, né? Que vão acometer os tendões, os músculos, os nervos, diversas estruturas que a gente tem no organismo, né? Esses acometimentos podem acontecer de forma isolada, então só em uma estrutura, ou de forma associada, então em diversas estruturas. Pode ter processo degenerativo ou não. O processo degenerativo já é um grau um pouco mais avançado, né? Não é um processo inflamatório simples, o tratamento para ele já é também um pouco mais complexo, né? Então já seria um grau a mais na complexidade do problema. E os fatores de risco, principalmente, né? Outros existem também, mas principalmente a repetitividade, a força excessiva e as posturas extremas. Especificamente no papel na função do intérprete, a gente identifica a repetitividade, então movimentos constantes de mão, e as posturas extremas. Então, em alguns momentos, a posição dos dedos
ficam em situações, em posições não tão naturais. E isso também, então, deixa mais predisposto às lerdortes. Os sintomas, então, das lerdortes: sensação de peso, dormência, fadiga, a própria dor. A dor, ela vai ser sempre um indicativo de que tem alguma coisa errada. Não é normal a gente sentir dor. Se tem dor, tem que investigar e ver o que está causando essa dor. Ela é bem parecida com a febre. Se a gente tem febre, a gente vai investigar onde que está a causa dessa febre. A mesma questão acontece com a dor. A gente precisa investigar e ver o que está gerando essa dor, não simplesmente tomar um remédio para parar de doer. O fator de risco ainda pode estar presente. E ela está associada com um baixo nível de controle da atividade, principalmente um controle ergonômico. Então, o posto de trabalho é daquele jeito e vai ficar daquele jeito, não tem outra posição para se ficar, a tarefa tem que ser feita daquele jeito, não tem autonomia para o trabalhador. Tem muito pouco estudo científico na área específica para os intérpretes de Libras. Eu tive muita dificuldade em encontrar estatísticas mesmo de dor, mas ainda existem alguns, né? De cara a gente consegue pensar, bom, se mexe tanto a mão, se coloca tanto em posturas extremas, alguma coisa deve ter. Indo investigando um pouco mais, a gente realmente encontra dados científicos comprovando isso. Então, se tem dado científico que comprova que a atividade de intérprete predispõe, né, ao surgimento das lerdortes, então a gente tem que adotar alguma estratégia para minimizar esses efeitos, para evitar que esses problemas surjam. Aí eu trouxe então 2 estudos que eu encontrei, que foram os estudos que eu achei mais completos, né, para a gente discutir um pouco. O primeiro deles é de 2005 e ele é intitulado Estudo Epidemiológico dos Distúrbios Ocupacionais relacionados aos membros superiores nos intérpretes de surdos. Ele avaliou 30 intérpretes de Campo Grande, trabalhando principalmente em escolas e universidades. Eles utilizaram questionários, então, para verificar qual que era o tempo que a pessoa já tinha de trabalho, qual que era a carga horária dela, questões de sexo, essas coisas. Foi feito também um exame físico, então eles avaliaram goniometria, que é um exame que ele vai verificar a amplitude de movimento que a pessoa consegue realizar. Então, vê o quanto consegue elevar o braço, o quanto consegue colocar o braço para o lado, vários movimentos de membro superior para ver se já tem alguma restrição de amplitude de movimento. A dinamometria, que vai verificar a força de preensão palmar, então a mão, que é o principal instrumento mesmo do intérprete, ver se essa mão já está com alguma fraqueza muscular. O teste de força muscular generalizado para membro superior. Uma avaliação postural para ver se tem alguma assimetria de ombros, cotovelos. A circunferência muscular, então para ver se tem alguma musculatura que já está entrando em hipotrofia, né, que já está atrofiando por desuso, ou se tem uma que está fortalecida em excesso por hiperatividade. E verificaram também quais eram os principais sinais que causavam o desconforto durante o trabalho do intérprete, né? Ali eles excluíram alguns dos profissionais porque estavam fazendo algum tipo de tratamento médico, tinham sofrido um trauma ou uma lesão. Algumas pessoas que tinham outro trabalho associado, então trabalho de digitador, de pintor ou costureira, ou aqueles intérpretes que tinham carga horária menor do que 5 horas, para conseguir manter uma amostra mais semelhante, né, e permitir uma comparação mais efetiva. O que eles encontraram então foi uma maioria de mulheres, então 5 foram excluídos, né, sobraram 25, 20 mulheres e 5 homens. A idade média era entre 20 e 47 anos
E no artigo eles já discutem que é uma fase da vida em que a pessoa começa a entrar em declínio do sistema fisiológico. Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a ter um acúmulo maior de gordura, e estava justamente essa queda, né, na faixa etária dos intérpretes. Aproximadamente um pouco mais de 4 anos atuando como intérprete, com uma carga horária um pouco superior a 7 horas por dia. 36% faziam atividade física de forma regular e também 36% faziam fisioterapia ou já tinham feito em algum momento durante essa vida profissional como intérprete. Desses que já tinham feito algum tratamento, 15% era por causa de dor em membro superior. Então, pelo menos esses 15% que estavam relacionados com dor em membro superior, a gente pode crer que tem algum fator relacionado com o trabalho. Pode não ser exclusivamente, pode não ter sido a única causa, mas sem dúvida favoreceu o surgimento dessa dor. E 80% então estava com dor no momento do questionário. Então 80% é bastante gente, né? O principal local de dor foi ombro, e eles discutem justamente que é pelo braço ficar suspenso a maior parte do tempo, tá? Mão, punho, antebraço, cotovelo e braço tiveram todos 10%. E pescoço 5%. Então aqui o que a gente realmente precisa destacar é essa questão do ombro, com 65% de queixas de dor. É bastante gente. É bastante gente. Se a gente perguntar aqui, talvez alguns já tenham tido, por ficar muito tempo na comunicação em Libras, já podem ter tido dor, né? Vamos só ver se mais ou menos está equivalente. Quem aqui já teve algum tipo de dor em braço, né, desde ombro até mão, por ter ficado muito tempo com comunicação em Libras? É um pouco menos do que diz ali a nossa estatística. A gente teve uns 6, mais ou menos, que levantaram a mão, mas ainda assim é um número razoável, né? A gente precisa considerar essa informação. A intensidade da dor, então, que foi relatada: 55% relatou dor leve, 35% dor moderada e 10% dor intensa. Dor intensa, gente, é numa escala de 0 a 10, dor entre 8 e 10. Então a pessoa está com muita dor. Quando a gente vai perguntar a respeito de dor, a gente sempre pergunta: o 0 é sem dor nenhuma e o 10 é a pior dor que você consegue imaginar. Então a gente teve 10% das pessoas dizendo que tiveram muita dor, perto da pior dor que podia imaginar. O período, né, de maior dor, ali prevaleceu o noturno, com 70%, seguido pelo período da tarde e, em último, o período da manhã. Aqui também a gente consegue explicar justamente a gente começa a trabalhar pela manhã, passa pelo período da tarde e à noite a gente já está mesmo mais cansado, já acumulou a sobrecarga ali que veio desde o período da manhã, daquelas 7 horas que já estão trabalhando, né? Então, o período noturno foi citado como período de maior dor. E o caráter da dor: 80% considerou a dor intermitente e 20% dor constante. Então, são pessoas que acordam com dor, que vão dormir com dor. Isso é bastante expressivo também. 12% já tiveram algum tipo de afastamento do trabalho por lesão em membro superior, tá? E 40% relatou que essa dor estava interferindo nas atividades de vida diária. Então, a mulher que tinha dificuldade para lavar o cabelo, para lavar uma louça, colocar uma roupa no varal, calçar um sapato, abotoar sutiã, são atividades que a gente faz sem nem pensar e que essas pessoas estavam com dificuldade, principalmente mulheres, né? E as atividades de vida profissional. Então, quem chega a ter dor constante
vai ter muita dificuldade de manter ali o fator de risco durante pelo menos as 7 horas, que foi a carga horária média ali que a gente encontrou, fazendo os mesmos movimentos repetitivos que ajudaram a causar a dor. Aqui então os testes que eles fizeram, né? A goniometria ali tem uma imagem do lado que mostra mais ou menos como é feito o teste. Então a pessoa faz o movimento do braço e o médico, o fisioterapeuta vai com aquela régua ali e acompanha para medir a exata amplitude de movimento. E não foi encontrada nenhuma redução de amplitude. A parte da circunferência muscular, então medida com fita métrica, não foi encontrada nenhuma assimetria, porque eles sempre comparam o lado direito e o lado esquerdo. Aqui eu acabei esquecendo de comentar, mas a maioria, a grande maioria era destra. Então, era de se esperar que tivesse a musculatura do lado direito mais desenvolvida, mas não foi encontrada essa assimetria. A dinamometria, então, a força de preensão palmar, que eu comentei. Então, é um aparelhinho que está com a imagem ali do lado. Você aperta o aparelho com a maior força que você consegue. E o que eles identificaram foi, então, uma menor força na mão direita no grupo de mulheres que apresentavam dor. Então, a dor já estava limitando a força de preensão palmar dessas mulheres. Então, a longo prazo, se não houver uma intervenção, a longo prazo é uma mulher que pode ter dificuldade para segurar um copo, pode ter dificuldade para segurar uma criança, para colocar uma garrafa, pegar uma garrafa e virar num copo. Qualquer movimento de preensão da mão pode ficar prejudicado. A avaliação postural, então 76% teve posicionamento normal de ombro, principalmente, que foi o que eles mais avaliaram, né? E 24% já apresentou assimetria entre o ombro direito e o ombro esquerdo. Então, um ombro mais alto do que o outro. Isso eles discutem que pode ser por um retesamento dos nervos. Então, o músculo chegou num grau de contração que o nervo que passa ali dentro está contraído junto. E isso impede que você mantenha uma postura simétrica, tá? O músculo contrai demais, ele não fica na posição adequada. E o teste de força muscular, que de maneira geral para todo o membro superior, todos eles alcançaram o grau máximo de força, perdão. Essa parte aqui eu achei a mais interessante do estudo. Eles verificaram quais foram os sinais que causavam mais dor para serem interpretados. Que a maioria relatou, né, o que foi mais relatado foi o sinal do mundo. Foi relatado por 20% das pessoas. E eles até colocam uma foto no artigo, né, que é justamente para ilustrar a posição que fica a mão. Né? Então, a mão que está ali por cima, ela está fazendo um desvio lateral que não é fisiológico, tá? E isso provavelmente está na causa, né, desse movimento ter sido o de mais dor, tá? Provavelmente por essa mão que está por cima. O segundo sinal mais falado foi o da letra M, que foi relatado por 15% das pessoas. No artigo eles discutem muito o polegar que fica aqui por baixo. A posição que ele fica muito dobrado com os outros dedos por cima o coloca numa posição extrema. E aí estaria então a causa da dor ao fazer o sinal da letra M. Os outros sinais, outros 3 sinais que foram relatados foram o sinal do X, o do E e o do G. Também porque envolvem os dedos mais fechados.
né? Todos esses movimentos, de dobrar só a parte de cima dos dedos, ou dos dedos muito fechados fazendo uma determinada força, acabaram por gerar ali mais dor para esses intérpretes, esses 30 intérpretes que foram pesquisados. Agora o segundo estudo, depois eu vou concluir os dois, vou fazer uma união entre os dois para fazer as conclusões, tá? O segundo estudo, então, ele é a saúde do intérprete de Libras, cuidados para a prevenção de possíveis DORCs. Ali tem o nome dos autores. Também foi utilizado um questionário semi-estruturado e a pesquisa qualitativa, então também foram feitas entrevistas. Eles avaliaram também 25 intérpretes de Libras, esse expandiu mais, ele abrangeu diversos estados, e todos os intérpretes eles atuavam no nível superior. Então eles estavam dentro das faculdades fazendo a interpretação. A idade também bem parecida com a idade do estudo anterior, entre 26 e 39 anos, então também pega ali aquela parte em que a gente começa a ter declínio das funções fisiológicas, que também já então predispõe ao surgimento das Libras, é o período de maior produção, né? Então tudo isso culmina numa maior predisposição a apresentar dor, né? Alguns movimentos. O que aqui eu achei bem curioso nesse segundo estudo foi a questão do intervalo, que nem todos os intérpretes aqui relataram que não faziam intervalo de acordo com o que era previsto. Eles falam sempre em 20 minutos de trabalho, né, de tradução, e 20 minutos de descanso. Por isso que se coloca sempre mais do que um tradutor. E aqui foi bem interessante que todos eles relataram que esse intervalo, né, essa 20 minutos de trabalho, 20 minutos de pausa, nunca era respeitado. Então, 88%, que é uma grande maioria, uma maioria bastante expressiva, interpretavam por mais de 110 minutos. Isso é quase 2 horas, né? É muito tempo fazendo o mesmo movimento, né? Porque por mais que os sinais sejam diferentes, eles vão envolver movimentos bastante parecidos de mão. Então, não foge do movimento repetitivo e das posturas extremas. E 8% interpretavam por pelo menos 100 minutos. Se a gente for somar os dois, então, a gente tem 96%. 96% desses intérpretes interpretavam por mais do que 100 minutos. É muito tempo. Essa questão das pausas, então, foi o que mais chamou a atenção nesse estudo. Aqui, a questão da dor em membros superiores, 72% relataram dor, então é bastante parecido com a do estudo anterior. E aqui, da mesma forma que apareceu no outro, ombro foi o local com maior relato de dor. Então, 27% das pessoas relataram sentir dor em ombro, seguido por pescoço. Aqui, pescoço, na verdade, apareceu como uma mais expressiva, né, uma porcentagem mais expressiva em relação ao estudo anterior. E depois todas antebraço, punho, mão, a própria coluna aqui, aqui a região lombar, as costas. Isso. Então, as queixas de dor são bastante parecidas. 60% deles falaram que desconhecem noções de ergonomia. Então, saber quanto de tempo eles podem trabalhar, quanto de tempo eles precisam fazer a pausa, se eles precisam ficar sentados, se eles podem ficar em pé. Essas questões a importância da ginástica laboral, por exemplo. Todos, 60% então desconhecem esses parâmetros, nessas questões. E muitos deles, isso aqui eu também achei bastante interessante, falaram que não procuram um serviço médico
porque os médicos e os profissionais ali da saúde desconhecem o trabalho do intérprete. Então eles vão sempre, nunca vão fazer essa relação entre a dor que a pessoa está sentindo e a profissão de intérprete, né? Então esse foi sempre uma queixa para os indivíduos aqui que foram pesquisados, né? E eles colocaram, inclusive, que essa falta de intervalos acaba por prejudicar a qualidade da interpretação. Então, um intérprete cansado acaba por produzir de forma menos eficiente, tá? E não só com o intérprete, qualquer profissional, quando cansado, tem uma queda de produção, seja em quantidade ou em qualidade. Com o intérprete não é diferente, com o agravante de que uma interpretação mal feita prejudica o entendimento, prejudica ali a comunicação. Então é uma mensagem que é enviada, mas não é recebida da forma como deveria. Então, uma interpretação ruim acaba por prejudicar a comunicação, que é um dos pontos mais importantes para a convivência, né? Conclusão, então, juntando já esses dois estudos, né? Em primeiro lugar, é necessário estudar mais o tema. Então, a comunidade científica precisa se voltar mais para essas questões e conhecer e a fundo como que é o trabalho do intérprete, qual que é o papel do intérprete e estudar mesmo como que a gente pode prevenir, como que a gente pode promover saúde para esses trabalhadores, né? Uma aproximação entre os intérpretes e os profissionais de saúde, então que os profissionais de saúde também estejam abertos para esse entendimento, para conhecer o trabalho e verificar se há mesmo então esse nexo entre a dor que o indivíduo chega ali no consultório relatando e o trabalho que ele desenvolve, e que a questão então das doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho com os intérpretes, nos intérpretes, estariam então relacionadas com os movimentos repetitivos e as posturas inadequadas de todo o membro superior, né? Então, desde manter o braço suspenso e sobrecarregar o ombro, até fazer aqueles movimentos em que mexe só a ponta dos dedos e sobrecarrega aquelas estruturas. O excesso de interpretações diárias, então uma carga horária de 7 horas sem os intervalos necessários, e ali na verdade a carga horária média era 7 horas, então a gente tinha gente que estava trabalhando um pouco menos e a gente estava trabalhando ainda mais do que as 7 horas. Então o excesso de interpretações diárias acaba sim por sobrecarregar as estruturas dos membros superiores. A falta de intervalos inadequados, então trabalhou 20 minutos, faz uma pausa de 20 minutos e troca o intérprete. Eu até perguntei para uma das colegas que está aqui fazendo a interpretação, a hora que ela foi ali atrás, depois que eu cheguei, perguntei como é que estava o esquema de pausa delas. E fiquei muito satisfeita em descobrir que elas estão sim em 3, né? E estão fazendo as pausas de 20... Oi? Acabou de trocar, exatamente. Então, as pausas de 20 minutos a cada 20 minutos de trabalho. E a importância da ginástica laboral, que muitas vezes também não é levada com a seriedade que lhe convém, né? A ginástica laboral, ela prepara a musculatura para receber a sobrecarga do trabalho. Então, antes de iniciar um trabalho de interpretação, é importante fazer alguns exercícios para aquecer os braços. Então, fazer movimento de levantar e abaixar, para ativar a circulação. Então, assim, para os lados, abre e fecha as mãos. Qualquer movimento que ative a circulação para membro superior pode ser feito no aquecimento. Então, antes de iniciar uma tradução,
uma interpretação, né? Se faz o aquecimento e prepara aquela musculatura para a sobrecarga que vem a seguir. Nos intervalos ali, nas pausas, o objetivo da ginástica laboral já é manter aquela musculatura aquecida, porque ela vai continuar trabalhando logo a seguir, mas ela já recebeu alguma sobrecarga. Então a gente aqui já precisa incluir alguns exercícios de alongamento para evitar que aquela musculatura fique contraída em excesso e mantenha um pouco os de aquecimento. No final da interpretação, acabou o evento, acabou a aula, o que quer que eu esteja traduzindo, né, interpretando, aí vem a ginástica laboral de relaxamento. Aqui eu vou usar principalmente os alongamentos, eu posso usar automassagem, então pegar o meu polegar e fazer massagem na mão, coloco bastante pressão aqui no polegar e vou massageando. Posso soltar os dedos dessa forma, todos eles, e passando de um em um. Perco um tempinho ali mesmo, não é algo tão rapidinho ali, só 1, 2, 3, pronto, acabou. Não, eu perco um tempo ali, eu vou pro outro dedo, eu faço com todos os dedos das duas mãos, tá? É importante também, ó, eu posso pegar a ponta de todos os meus dedos e fazer automassagem aqui nessa região, que qualquer profissional que seja, até a dona de casa, que teoricamente não sai a trabalho, também vai ter essa região ali com algum nível de tensão. Então as automassagens, elas são excelentes para esse período final, né? No final da interpretação, quando eu já vou relaxar, o meu corpo já pode ir baixando o ritmo, eu vou fazer as automassagens, então, porque eu sei que não vai vir mais nenhuma sobrecarga naquele momento. Agora é só cuidar do que já foi sobrecarregado, tá? Dessa forma, pessoal, então, principalmente respeitando as pausas e fazendo a ginástica laboral ali nos intervalos, a gente vai conseguir evitar muitas das dores que foram relatadas aqui no estudo. Claro que a gente não consegue garantir com certeza, né, essa relação direta entre a dor e o exercício da profissão, mas sempre alguma contribuição tem. Então é importante a gente cuidar que pelo menos esse fator de risco a gente elimina ou minimiza bastante, né? Se a dor persistir, a gente tem, sem dúvida, que procurar um profissional habilitado para verificar qual que é a causa, então, dessa minha dor, né? E tentar sempre explicar mesmo qual que é a profissão de vocês, o quanto vocês usam os braços, né, as mãos, para comunicação e para trabalho mesmo. E deixar isso bem claro com o médico para ver se ele consegue, então, fazer verificar se há mesmo essa relação ou não. Então, qualquer dúvida, sempre procurar um profissional habilitado para investigar e tratar da melhor forma possível. E a dor, então, ter sempre em mente que não é normal a gente sentir dor. Se a dor surgiu, é porque tem alguma coisa errada, tem que ser investigada. A gente não pode considerar a dor como um fator inerente à nossa profissão. Ah, mas eu mexo bastante mesmo o braço, mexo bastante a mão, é normal eu sentir dor. Não é. Quanto mais a gente vai deixando levar, isso vai virando uma bola de neve. Então, às vezes, um tratamento que seria fácil, rápido, com algum medicamento certo, algumas sessões de fisioterapia, às vezes a gente pode levar, por exemplo, a um caso cirúrgico, deixando isso se arrastar por meses ou anos, tá? Então, é bem importante ter a dor como um sinal de alerta. Se a dor surgiu, alguma coisa tem errada, vamos investigar para tratar da melhor forma possível. Certo? Era isso, muito obrigada. Thaís, boa tarde, parabéns pela palestra, obrigado por ter aceito Eu que esse agradeço desafio. O convite. Foi pra gente motivo de grande felicidade, porque é um tema que precisava ser debatido aqui e você apresentou um estudo bem completo.
Nessa pesquisa toda que você fez, você chegou a verificar, talvez a minha pergunta seja até um pouco, enfim, não sei, mas você chegou a verificar se existe algum limite de idade para que a pessoa possa atuar como intérprete e não tenha nenhum prejuízo físico maior, ou não há nada nesse sentido? Só reforçando, então, eu que agradeço o convite, Diniz. Sempre que vocês precisarem de mim, pode ligar lá que eu tô aqui. Eu gostei especialmente de vir falar sobre isso porque era um assunto que eu também desconhecia. Então, eu também tive que ir pesquisar a fundo, né? Não encontrei nada, não li nada com um tempo de segurança ali, né? Foi mais ou menos isso. Se você for intérprete por 5 anos, você tá seguro. Foi mais ou menos isso, né, a tua pergunta. Não encontrei nada que diga isso. Mas, assim, pelo meu conhecimento das outras profissões, né, pelo meu próprio trabalho aqui no tribunal, as pessoas não tenham, é como se fosse um tempo de vida útil, né? Se a gente conseguir cuidar e tomar todas essas atitudes, né? E não só a gente, né? A gente como profissional tem a nossa responsabilidade, mas o empregador tem a responsabilidade dele também, o pessoal aqui da área judiciária sabe disso muito melhor que a gente, né? Então, o empregador também tem que dar condições de trabalho. Isso acontecendo e eu fazendo a minha parte, eu consigo trabalhar por muitos e muitos e muitos anos, né? Sempre tem uma questão da predisposição genética também. Acabei não abordando tanto isso, mas muitas vezes 2 pessoas submetidas à mesma sobrecarga, uma pode adoecer e a outra não. Então tem uma questão genética, tem uma questão psicológica aí envolvida também, né? Mas se a gente conseguir minimizar esses efeitos, né? A tendência é que a pessoa tenha uma vida longa e produtiva. Oi. Deixa eu zoomar aqui. Thaís, boa tarde. Meu nome é Irelisa, eu sou intérprete de Libras. Eu posso garantir para você que vida útil, eu já estou há 23 anos na brincadeira e ainda dá para um bom tanto. Que bom! Quero acreditar. Eu gostaria de saber se dentro dessas 2 pesquisas vocês afastaram também situações de obesidade e esse histórico familiar mesmo, que às vezes a gente vem com histórico familiar negro mesmo, a nível de osteoporose, coisas assim na família, predisposição genética. Além disso, se dentro daquelas 60% de pessoas, vocês perceberam se existia, por exemplo, vocês fizeram um estudo acima de 5 anos, ok. Mas dentro daquelas 60% de pessoas, tinha uma quantidade de anos a mais, ou, enfim, se houve esse estudo. E uma terceira questão ainda, daí depois eu prometo, fico quieta. Não, imagina, é só para eu ver se eu lembro depois na hora de responder. E uma terceira questão é a seguinte, quando você fala ali 20 minutos e 20 minutos de pausa para o intérprete de Libras, hoje a gente sabe da escassez e raridade desse profissional. E não só isso, mas seria um mundo extremamente perfeito, né, de um, sei lá, que não seria Surdolândia, seria Interpretolândia, se é que pode se dizer isso. Mas não existe esse profissional nessa disposição a ponto de termos 2 profissionais para um surdo, por exemplo, obedecendo as questões legais. O que seria um intervalo mínimo ótimo ou dentro do razoável para que não houvesse prejuízo? Não sei se você teria essa resposta a princípio, talvez não. Mas, assim, o que seria o mínimo de intervalo para não haver prejuízo dentro da realidade que nós podemos colocar do profissional intérprete de Libras hoje? Então, são essas questões. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Então, a primeira é a questão da exclusão dos intérpretes que teriam obesidade ou alguma outra predisposição genética, né? Os estudos não abordaram esses temas, então eles só excluíram mesmo quem teve algum trauma ou quem estava com alguma lesão ali no momento do estudo, né? Ou, deixa só eu voltar ali nos critérios de exclusão. Ali. Estar fazendo algum tratamento médico, ser digitador, que também são outras profissões que também têm a sobrecarga, né? Ou a carga horária inferior a 5 horas. Então, essas questões da predisposição genética fica muito difícil para ser avaliada. Como é que eu vou conseguir identificar uma pessoa que tem a predisposição genética de outra que não tem? Então, fica um pouco complicado a gente fazer essa exclusão, né?
e da obesidade realmente não foi levantado. Mas, sem dúvida, fica uma outra questão, né? O que eles identificaram aqui é que 36% faziam atividade física regular. Então, a gente vê ali relativamente pouca gente fazendo atividade física regular e muita gente com dor. Então, a gente vê ali uma relação de proporção inversa, né? Pode ter alguma questão aí envolvendo a obesidade também. A tua segunda pergunta... da Interpretolândia. Na verdade, assim, eu trouxe aquilo que realmente é considerado ideal. Então, 20 minutos de trabalho, 20 minutos de pausa. A gente sabe que, por questões de mercado mesmo, fica um pouco complicado. Essa ponderação eu não encontrei na literatura, em nenhum dos estudos que eu li. Porém, pelo meu conhecimento com as outras profissões, aqui de novo eu vou lançar a mão um pouco mais do que eu conheço, né? Meu conhecimento das outras profissões, eles falam sempre para o digitador, por exemplo, 50 minutos de trabalho e 10 minutos de pausa. Eu acredito que a atividade do intérprete seja um pouco mais pesada, seja um pouco mais intensa, envolve movimentos bem diferentes, né? Então, se a gente fala em 50 minutos de trabalho e 10 de pausa para o digitador, eu acredito que a gente tenha que falar em pelo menos ali um pouco menos de trabalho antes de fazer a pausa para o intérprete. Então, eu acredito que entre 30 e 40 minutos ali fique bacana. Claro que não afasta muito daquilo que é o ideal, né? E a gente viu que quem trabalha mesmo muito mais do que isso tá ali dentro daquelas queixas de dor. Então, o nível de segurança seria esse mesmo, não tem muito jeito. A segunda pergunta é se dentro daqueles 60% de pessoas vocês tinham estudado, tudo bem, acima de 5 anos, os que tinham menos de 5 anos foram excluídos. Se dos 60% haviam pessoas que tinham mais tempo de trabalho ou mais tempo de horas trabalhadas dia, se houve algum estudo nesse sentido, alguma questão. Tá. Na verdade, assim, só para deixar claro, eu não participei desse estudo, tá? Eu estou só trazendo eles, eu pesquisei, eu os encontrei na literatura e estou só trazendo a apresentar. Então, eu não participei nem das avaliações, nem da discussão desses dados, nem a combinação ali que foi feita, né? Essa questão de carga horária com a queixa de dor, eles não verificaram. O que eles verificaram só foi as principais queixas de dor estavam em mulheres, e entre aquelas que tinham dor, tinham mais a assimetria de ombro, tá? Essas outras associações, eles acabaram por não fazer. Mais alguma pergunta, pessoal? Não é bem uma pergunta, mas assim um complemento aí, talvez, porque isso não foi envolvido no estudo. Que para a maioria dos tradutores e intérpretes, acho que vocês vão até concordar comigo, que a maior fadiga é a mental. Ela supera a fadiga corporal, porque nós fazemos um trabalho intelectual e corporal. E muitas vezes você está com o corpo predisposto, assim, mas na verdade começa a surgir aquela fadiga mental. E com relação, por exemplo, aos intervalos, que seria um sonho ideal em sala de aula, por exemplo, num nível superior, que é o que a gente trabalha, eu diria assim que são dinâmicas diferentes. Por exemplo, num evento onde tem palestras, é uma dinâmica, nós trocamos de 30 ou de 20 minutos. Numa sala de aula, a dinâmica ela é diferente, o professor fala, pausa, mas tem professor que entra, fala 1 hora direto ou 1h30 direto. Então, o ideal é que se fizesse uma troca de 1 em 1 hora. No período da aula. Na sala de aula, né? Que é diferente. Então, pode ser até para uma ajuda para quem for fazer outras pesquisas mais aprofundadas, que envolva também a fadiga mental, porque o nosso trabalho é intelectual, corporal, não tem como fragmentar. São as duas coisas juntas. De aprofundar nesse estudo, por exemplo, das dinâmicas diferentes, dos lugares diferentes onde a gente atua. Porque cada lugar vai pedir um tipo de troca, de relay, que a gente diz, né? De troca de tradutor. É só uma ideia para futuras pesquisas aí, para outros artigos. Perfeita a tua colocação. Realmente fica um pouco complicado a gente diferenciar a fadiga física da fadiga mental, mesmo porque elas caminham muito juntas, né? Quando a gente sente a fadiga física, inevitavelmente a gente adota a fadiga mental, inevitavelmente a gente adota uma posição de prostração, a gente já curva os braços, a gente fica com cara mesmo de cansado, apesar dessa fadiga ser mental.
Então são realmente coisas que caminham juntas. Fica muito complicado mesmo a gente separá-las. Mas ótima sugestão, dá para pensar quando for fazer um novo estudo sobre o assunto. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.